É bem interessante o termo limnologia não ser muito conhecido entre as pessoas, porque ele significa estudar as águas interiores, né? Os lagos, os rios. E por que eu digo que é interessante não ser conhecido? Porque todo ser vivo é basicamente composto por água. A gente conhece organismos que vivem sem oxigênio, que vivem em alta temperatura ou em muito baixa temperatura. Até dentro de vulcão a gente consegue ver organismos, né? Mas não existe nenhum organismo sem água, né? E a maior parte dele é composta por água. A limnologia é cheia de curiosidades, tem vários organismos, existem muitas interações entre os seres, entre o sistema aquático, né? Seja um reservatório, seja uma lagoa natural, seja um rio, um riacho, um pequeno riacho, uma nascente, né? Então tem muitas curiosidades e era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Algumas dessas muitas curiosidades que a gente pode desvendar estudando limnologia. E você já imaginou como que funciona um rio? Ora a água está correndo, ora ela está mais estagnada. O que faz essa água se mover? Vamos falar sobre isso agora? E o que um tobogã de parque antigo tem a ver com limnologia? Já reparou que nesses tobogãs a gente começa numa velocidade lenta, depois a gente vai ganhando velocidade e no final a gente praticamente para sozinho? É assim também um riacho, né? Ele sempre nasce no alto de uma montanha, com pouca velocidade ainda, e como ele se movimenta por gravidade, ele vai acelerando no seu caminho. Então o rio ele começa lentamente, vai ganhando velocidade e até chegar no seu nível de base, que vai formar ou um lago ou mesmo o nível de base global, que é o oceano. Então, o rio é dividido na cabeceira, no seu trecho médio de maior energia, de águas mais correntes, lavando sedimentos, organismos acostumados a viver em água muito corrente, e por fim, aquele nível de base, seja ele local, uma lagoa, um lago, ou mesmo um reservatório artificial, seja ele global, que é o oceano, né? Então, em cada um desses trechos, nós temos organismos peculiares de cada um desses trechos. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses organismos que vivem nos ambientes aquáticos? Olha que peixe pequenininho esse, né? Bem pequeno. Mas sabia que, apesar de do mais conhecido ser os peixes, nós temos uma diversidade enorme de organismos dentro dos ambientes aquáticos, né? Que a gente também estuda lá na limnologia. Os peixes são os mais famosos, obviamente. A gente classifica esses organismos em nectônicos, porque eles conseguem ir contra a correnteza. Mas nós temos também organismos bem menores, né, que são esses microscópicos, como fitoplâncton, zooplâncton, zoobentos. A gente chama esses organismos por esse nome por causa do comportamento deles. Os plânctons, eles ficam à deriva na água, né? Onde a água for, eles vão. Os néctons, que são os peixes, eles conseguem ir contra a correnteza, como eu disse. E aqueles que ficam grudados lá no fundo dos rios ou dos reservatórios, dos lagos, são os zoobentos, né? São os bentos. Esse nome bento significa que está grudado no sedimento. Como exemplo, esses moluscos, né? Essas conchinhas que a gente visualiza sempre em reservatórios, em lagos que a gente visita. E tem até aqui alguns exemplares bem conhecidos no nosso canal, como o mexilhão dourado. E olha que trabalho e complexidade que dá estudar esses ecossistemas, né? Além de andar muitas vezes de barco pelo reservatório ou muitos pontos dos rios, a gente tem que trazer essas amostras, identificar. Aqui tem um processo de triagem desses organismos, no caso aqui os zoobentos, como a gente está falando, e ainda tem, olha só, muitos organismos que ficam grudados nas folhas, nas rochas, são chamados perifítons, né? Que são aqueles organismos que ficam ali grudadinhos nesses sedimentos de rocha, né? Ou mesmo de folhas. Então todos esses organismos são também especialidades de estudos dentro da limnologia. Então toda essa interação de organismos, sejam os plânctons, os bentos,
os néctons, né, que são todos esses que eu acabei de falar, eles têm papéis fundamentais nos ecossistemas aquáticos. Esses ambientes, eles fornecem vários serviços para a sociedade, que muitas vezes a gente nem sabe, né, como, por exemplo, autodepuração de esgoto, né, geração de água limpa para a gente beber, né, produção de alimento, né, vários desses néctons são peixes que é uma fonte enorme de alimentos para muitas pessoas. Então, essas são aquelas que nós chamamos funções ou serviços ecossistêmicos que esses ambientes aquáticos fazem, que nós também estudamos na imunologia. Toda essa complexidade, então, de estudos, seja físicos, químicos, todos esses organismos, ou até mesmo a dinâmica desses rios e lagos, é o que nós chamamos de limnologia.